Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre como superar a preguiça. A preguiça é um dos 7 pecados capitais, também conhecidos como defeitos psicológicos. Bom, vou começar o programa de hoje aqui com algumas citações relacionadas à diligência, à ação, ao dinamismo, que é o contrário da preguiça, ok? Quem tudo adia não deixará nada concluído nem perfeito. Durma com uma ideia e acorde com uma atitude. Não vá dormir pensando que uma ideia é impossível, pois você pode ser acordado pelo barulho de alguém que a executa. Bom, vamos começar o programa de hoje também contando uma história dentro do tema de hoje, a ociosidade. Quando em pequenos, meu irmão e eu éramos vadios e preguiçosos. Todo pretexto nos servia para faltarmos com nossos deveres, faltar às aulas e ficar vagabundeando pelos pomares, campos ou quarteirões da cidade onde vivíamos. Evidentemente, nossos pais se aborreciam com aquilo, mas em lugar de nos castigar ou partir para uma agressão física, esperavam o momento certo para nos advertir mais seriamente, sem saírem do tratamento amoroso e paciente que nos dispensavam. Esse momento chegou quando, em certo dia, depois do almoço, nos preparávamos para mais uma vadiagem. Nossa mãe não se dirigiu a mim, mas a meu irmão. Desconfiado, fiquei a esperar pelo que se ia dar. Em seu tom de voz habitual e como que ocasionalmente ela disse: "Meu filho, será que você me poderia fazer um favor?" "Pois não, mamãe." Eu percebia que meu irmão também não estava seguro do que se ia dar. Mamãe prosseguiu: "Eu gostaria que você fosse até aquele terreno baldio e viesse me contar o que existe ali." O terreno ficava quase em frente à nossa casa e nós o conhecíamos muito bem, pois servia aos nossos constantes lazeres. Entretanto, mesmo assim, ele atendeu em poucos minutos, depois voltava: "Mamãe, ali só existem lixo e porcaria. Metais enferrujados, papéis, vidros quebrados, arames, garrafas, nada que se aproveite." Como se não tivesse ouvido a última observação, mamãe perguntou: "Mas não haverá uma serventia para aquelas coisas?" "Ah, mamãe, está claro que não." Voltando-se para mim, ela pediu: "Agora você, meu filho, vá até o portão do jardim e venha me contar o que existe nos outros terrenos." Aquilo também era claro, mas como meu irmão, obedeci e voltei logo dizendo: "Nos outros terrenos há casas, pomares e jardins." "Que coisa!" disse mamãe pensativa. "Por que será que se acumularam tantas coisas inúteis no terreno baldio?" Eu e meu irmão, triunfantes, respondemos quase que ao mesmo tempo: "Ora, mamãe, porque ele está vazio." "Pobre terreno!" exclamou mamãe. Não sendo aproveitado para nada, transformou-se em depósito de lixo. Isso dá o que pensar, pois é como os dias de nossa vida. Se não soubermos aproveitá-los, vão se enchendo de coisas inúteis. Uma vida ociosa é como um terreno baldio, recolhe tudo o que é de ruim e imprestável. É por isso que na vida do homem trabalhador, que sabe encher bem os seus dias, não há lugar para os vícios, maldades e enganos de qualquer espécie. Mamãe não tinha terminado ainda de dizer e meu irmão e eu já nos entreolhávamos, vermelhos de vergonha. Depois desse acontecido, nós nos modificamos e ao longo dos anos, em diversas circunstâncias da vida, quando se nos apresenta qualquer oportunidade para a ociosidade, para a preguiça, nos lembramos daquele terreno vazio, cheio de papéis velhos, cacos de vidro e lixo, tudo inaproveitável. Bom, gente, começamos aí então com essa história aí que nos dá uma bela lição de vida. Preguiça. O que nos faz evitar dar um passo rumo à nossa evolução, mantendo-nos estagnados. Todos nós temos uma cota de energia. Se não a usamos para algo bom e produtivo, ela acaba sendo mal utilizada em razão da lei da entropia, né, gente? Que é aquela lei que diz o seguinte: tudo aquilo que você não faz um esforço para melhorar, piora naturalmente. Ou seja, é necessário vencer a preguiça e agir se quisermos seguir em frente e evoluir. Nossa cota de energia existe para ser usada em coisas boas, mas nem sempre é isso que acontece. Quando deixamos a preguiça nos dominar, estamos, na verdade, desperdiçando uma energia que poderia ser usada para inúmeras coisas produtivas. Afinal, quando nos rendemos à preguiça, ficamos sem fazer nada por um tempo. A
maioria de nós comete esse pecado, tem esse defeito, e ainda assim reclama de não ter tempo para as atividades que dão prazer. É preciso rever a rotina diária e definir realmente o que estamos fazendo com o nosso tempo. Além das horas de trabalho, de sono e de descanso, sobram aqueles minutos perdidos várias vezes ao dia com a preguiça, que se somados dariam 1 hora ou mais e permitiria aí uma nova atividade no dia. Tente descobrir algo que o motive a abrir mão da preguiça. Por exemplo, se você gosta de dançar, matricule-se em um curso de dança. A motivação de usar aquele tempo perdido para fazer algo que o entusiasma poderá ajudá-lo a deixar a preguiça de lado. Bom, gente, a preguiça tem vários filhotinhos, né? Ou seja, vários comportamentos, na verdade, são derivados aí da preguiça. Desorganização, procrastinação, transferência de culpa, conformismo, desleixo, descompromisso, comodismo, descortesia, desobediência e apatia são alguns dos comportamentos derivados da preguiça. No fundo, a preguiça é um boicote que fazemos à nossa evolução, pois arranjamos desculpas para evitar dar um passo em direção à felicidade. A preguiça se alimenta de diversas artimanhas que desenvolvemos e que no final acabam servindo de desculpa para objetivos que não atingimos. Na verdade, a responsabilidade é sempre nossa. Afinal, deixamos que um defeito dominasse nossas ações e essa é a verdadeira razão de não conseguirmos sair do lugar. Como todo comportamento inadequado, a preguiça também tem várias partes associadas a ela que a gente já falou agora há pouco. Bom, vou começar agora falando um pouquinho mais de algumas delas, ok? Para a gente entender melhor a preguiça. Desorganização. Essa é a parte da preguiça responsável por uma das principais desculpas para não se fazer nada. Podemos estar com as coisas desorganizadas, mas basta arrumá-las para que isso se resolva. A questão é que assumir-se como desorganizado é uma boa desculpa para quem não consegue ir atrás do que deseja. A desordem gera a procrastinação e, em geral, termina numa bela cena preguiçosa em que tudo fica para depois. Mas nossa vida é agora, não podemos deixá-la para depois. É bom a gente lembrar aqui sempre, né, gente, da lei da entropia. Se nada for feito para melhorar, o que está ruim só vai piorar. O escritório bagunçado vai ficar cada vez mais bagunçado, as ações importantes que foram adiadas passarão a ser adiadas por períodos cada vez mais longos. Em resumo, a vida vai passando e a pessoa que se diz desorganizada não consegue acompanhá-la. A organização ajuda a manter uma rotina que permite economia de tempo, evita procrastinação, quer deixar para depois o que se pode fazer agora, e faz o dia render mais. E se o dia rende mais, podemos escolher o que fazer com as horas que ganhamos, ou melhor, que estávamos desperdiçando. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da procrastinação, que é um outro comportamento aí derivado da preguiça. Podemos ter preguiça de falar, de fazer atividade física, de trabalhar, de procurar soluções para os nossos problemas e muitas outras coisas. Tudo se resume a uma única ação: deixar a vida passar. Procrastinar é adiar, deixar para depois, postergar. Se procrastinamos, é porque algo deveria ser feito. Se não tivéssemos nada para fazer, estaríamos, na verdade, descansando e não procrastinando. E o que temos para fazer deve ser feito, porque adiar não resolve problemas, mas faz com que se acumulem. O acúmulo de problemas se transforma em uma bola de neve. Tudo que deixamos para depois se junta às responsabilidades do dia seguinte, que ao ser adiadas se junta às do próximo dia e assim vai. Ou seja, a procrastinação faz com que o problema de solução simples se tornem complexos. Tomemos como, por exemplo, um casal em que ambos costumam adiar conversas importantes. Um dia eles discutem, mas não conversam a respeito. Durante um ano, acontecem várias discussões e nenhuma conversa. Chega um momento em que eles só discutem. Então não há mais o que conversar, pois a quantidade de discussões fez o relacionamento tornar-se insustentável e eles se separam. Outro bom exemplo são os cuidados com o corpo. Todos sabem da importância de exercitar-se regularmente. Enquanto somos jovens, achamos que temos todo o tempo do mundo para nos cuidar e que podemos deixar os exercícios físicos para amanhã. O corpo vai envelhecendo e continuamos adiando. Um dia começam a aparecer os problemas de saúde que poderiam ter sido evitados se fizéssemos caminhadas regulares, pelo menos. A procrastinação é uma ferramenta que usamos para ocultar problemas, mas quando estes aparecem, encontram-se muito maiores do que eram, quando deveríamos ter lidado com eles. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Descompromisso.
Dormir demais, perder compromissos, não conseguir ser pontual são alguns comportamentos derivados da preguiça. Compromissos assumidos devem ser cumpridos. Se não tivermos certeza de que poderemos cumpri-los, não os devemos assumir. Na prática, quem não consegue cumprir os compromissos que assume está desrespeitando o outro e alimentando o comportamento preguiçoso, já que isso se transforma em uma desculpa para tudo. Pessoas assim assumem a característica do descompromisso e a utilizam para justificar suas atitudes. Vivem dizendo, não consigo ser pontual, quando na verdade tem mesmo é preguiça e falta de vontade de se modificar. Se prometeu, cumpra. Se não pode cumprir, não prometa, ok? Agora eu vou falar um pouquinho, gente, da apatia. A apatia se manifesta quando, por preguiça, há falta de iniciativa sob seu domínio. Fazemos pouco ou nenhuma atividade, ficamos esperando a ação do outro para não precisarmos fazer absolutamente nada. Quando a apatia está presente, é comum justificarmos coisas que poderíamos ter feito e não fizemos. Mas se isso acontece, o motivo é um só: preguiça. Sempre achamos que não faz mal deixar de fazer alguma coisa, pois alguém o fará. Mas não é assim que o mundo funciona. Primeiro, porque cada um tem suas funções. Segundo, porque as outras pessoas não têm como saber que você não fará sua parte. A justificativa, além da própria apatia, é um comportamento inadequado. Afinal, trata-se de uma mentira. Apesar de a preguiça ser um comportamento inadequado, é preferível assumir que não fizemos algo por preguiça do que inventar desculpas para o nosso comportamento. Portanto, gente, para vencer a preguiça, temos de nos colocar em atividade, de fazer o que tiver de ser feito sem procrastinar. O contrário da preguiça, lembra, é ação, agilidade, diligência, dinamismo. Essas são as virtudes opostas ao defeito da preguiça. Quando fazemos a nossa parte, paramos de culpar os outros pelas nossas ações, assumimos a responsabilidade pelo que fazemos e desenvolvemos a ação e a diligência e a agilidade. Ao nos colocarmos em movimento, trabalhamos com o nosso próprio exemplo para desenvolver um novo comportamento e então conseguimos criar virtudes tão importantes para o nosso desenvolvimento. A preguiça é em grande parte responsável por adiarmos nosso encontro com a felicidade e com o bem-estar interno. Ela nos faz pensar que somos de um modo que na verdade não somos. Ela nos leva a acreditar que o pouco que conseguimos na vida é tudo que podemos alcançar e que não adianta tentar ser diferente, por isso temos que nos conformar. Mas nada disso é verdade. O que realmente acontece quando pensamos desse modo é que a preguiça de buscar uma nova atitude está nos dominando e boicotando nossa vontade de ir atrás de um bem-estar desejado. Não podemos nos render à preguiça. Lembre-se de que, pela lei da entropia, se não fazemos nada para melhorar, a tendência é que as coisas piorem. Enquanto o preguiçoso reclama e se justifica por nada fazer, o diligente age. Bom, eu vou terminar o programa de hoje então com uma história, ok? O marido preguiçoso. Era uma vez uma professora que trabalhava muito. Ela tinha a virtude da diligência, que é o contrário da preguiça. Não se podia dizer a mesma coisa de seu marido, que adorava ficar em casa deitado, vendo televisão. Eles tinham uma filhinha de 3 anos de idade. Uma noite, antes de sair para dar aula, pediu ao marido que tomasse conta da criança, que ainda estava doente e precisava de cuidados. Logo que ela saiu para trabalhar, o marido preguiçoso e comodista, que como sempre estava vendo televisão, pediu à criança que lhe trouxesse um copo de água, em vez de ir ele mesmo pegar. A garotinha, diligente como a mãe, trouxe rapidamente uma caneca de água para o pai, que bebeu tudo. Passando pouco tempo, ele novamente pediu à menina que lhe trouxesse mais água. Prontamente, a menina saiu em busca de água. Passados alguns minutos, o pai se deu conta de que a garotinha estava demorando muito a voltar com a água. Então, escutou um barulho de água e de caneca batendo. E, a contragosto, levantou-se e foi ver o que estava acontecendo. Foi até a cozinha e a menina não estava lá. Então, voltando para a sala, percebeu que o barulho vinha do banheiro. Quando entrou, viu a menina tentando pegar um restinho de água que ainda restava no vaso sanitário, pois ela já tinha enchido uma caneca com água dali. E agora estava difícil encher outra. Foi então que o marido preguiçoso entendeu que havia bebido água suja do vaso sanitário. Qual é a lição dessa história? O diligente bebe água limpa e o preguiçoso bebe água suja. Portanto, mova-se. Ok, gente? Bom, gente, nós tivemos aí a primeira Feira Internacional de Pedras Preciosas com Valores Humanos. Então, eu estou muito feliz com isso, em nome do projeto Teoflotone Capital Mundial dos Valores Humanos, e eu quero aqui deixar meu agradecimento ao DIL, da GEA, e ao NE, da Com Pedras,
que abriram espaço aí para os valores humanos estar presente na Feira Internacional de Pedras Preciosas, a FIP 2012. Obrigada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente.